A paz do Senhor Jesus Cristo. Vou compartilhar uma palavra com os amados irmãos que se encontra em Ageu, no livro de Ageu, no capítulo 2. Os irmãos podem estar verificando, né? Aí na sua Bíblia. Porque tudo que eu compartilho com vocês está dentro da Bíblia, é a palavra do Senhor Jesus. Na minha Bíblia tem um título assim: A glória do segundo templo maior que o do primeiro. Amém? No 7º mês do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zarobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Que há entre vós que tende ficado? Viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos nossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zarobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temas. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos meditar nessa palavra que tem o título Como Deus nos vê. Quando os idosos viram o novo templo edificado por Zorobabel, ficaram decepcionados. Nem de longe ele se assemelhava ao magnífico templo de Salomão. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, o segundo templo tinha a metade da altura do primeiro. Além disso, a principal diferença estava não nas dimensões daquela obra, mas na sua aparência simples e destituída de adornos de ouro e de pedras preciosas. Ao fazerem a comparação entre as duas obras, aqueles homens estavam desprezando o esforço de Zorobabel, deixando de reconhecer que o mais importante no culto que prestamos a Deus não é adorno do santuário, mas a maneira como nos achegamos a Ele. Eles se esqueciam de que o mais importante no templo era a presença do Deus vivo, e continua sendo. Se ele não estiver no culto, não tem por que ser culto, se nós estamos fazendo culto para ele. E tem o poder de transformar a vida e mudar os corações daqueles que a ele se achega com espírito abatido. Está em 2 Coríntios 7:6, né, que fala dos corações do espírito abatido, né? As pessoas estão sofrendo devido ao tempo, devido à desobediência também, né? Porque a desobediência gera consequências na nossa vida. Às vezes, quando nós saímos do prumo do Senhor,
No momento presente, tudo se vai bem, mas logo passando um tempo, vêm as consequências e muitas vezes elas não são boas, geralmente são desagradáveis e dolorosas para a nossa vida e são consequências que nós temos que arrastar ao longo da nossa vida. Mesmo que nós venhamos nos arrepender, venhamos confessar a Deus, mas nós vamos viver com as consequências da nossa desobediência, né? E pedir força a Deus para suportar, né? Porque a gente tem, dependendo da situação, você tem que suportar até o fim. Mas vigie, preste atenção na palavra de Deus, né? Fica de ouvidos atentos o que o Espírito fala à igreja, né? Porque Deus fala conosco. Nós que muitas vezes estamos dispersos e não percebemos. Porque além dele falar, ele nos dá sinais para que nós, dentro da nossa percepção, para que nós possamos entender. E ainda abre a nossa mente, para que o entendimento seja claro. O segundo templo, embora inferior na estrutura e no luxo, que deveria ser muito mais importante que o primeiro, pois pelos seus átrios andariam o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Podemos tirar uma lição importante para nós desta mensagem. Nossa maneira de ver e de julgar as coisas e as pessoas está sujeita à finitude de nossa percepção humana, enquanto que para Deus, onisciente, que pode ver o coração e pode ver também o amanhã, e a avaliação pode ser bastante diferente da nossa, né? Eu costumo dizer que Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe do nosso hoje, do amanhã e do depois, porque a Ele pertence o nosso futuro. Quantas vezes em nossa maneira limitada de enxergar as pessoas, somos levadas a decidir que aquele estudante não terá o futuro brilhante, enquanto o outro é bastante prometedor, que o certo pastor e um tanto obtuso, enquanto o outro é um brilhante apresentador de sermões, que determinada mulher não tem preparo para educar satisfatoriamente um filho, enquanto outra poderia ensiná-lo na arte de educar uma criança. O tempo passa e, surpreendentemente, nos revela que o estudante limitado se tornou um grande profissional. O pastor obtuso ganhou mais almas para Cristo do que aquele que julgávamos brilhante. O filho da mãe desesperada se tornou um homem de caráter, muito mais apreciável do que o filho da capacitada pedagoga. A verdade é que Deus pode tomar as coisas de pessoas nada promissoras e fazer delas instrumentos pela quais sua glória e o seu poder são manifestados. Esse é o nosso Deus, né? Muitas vezes, né, nós seres humanos temos, quando não entendemos essa palavra, nós temos o hábito de julgar as pessoas pela aparência, julgar o presente pela embalagem, né? Às vezes é um presente precioso, mas por ser pequeno, né, a pessoa já olha com desdém, mas não sabe que a preciosidade está dentro de uma pequena caixinha, né? Como diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é verdade? Então as pessoas costumam julgar, né? Julgar dentro da igreja, julgar na sua escola, no trabalho, até no meio familiar. Mas isso cabe ao Senhor, porque o Senhor conhece o nosso interior. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos chamou pelo nome. A nossa história, o nosso nome já estava escrito na mão de Deus. Muitas vezes nós achamos, né, uma casa bonita, aquela casa feia, né, mas dentro daquela casa tem paz, tem amor, tem alegria, tem comunhão.
e dentro de um lar, de um palácio, né? É tanta confusão, é tanto entra e sai de pessoas que eles não têm a comunhão essencial, que é Jesus, né, presente em nosso lar, que é Jesus estar conosco, né? Jesus estar conosco todo dia. Bendito seja o nome do Senhor, né? Bendito aquele que teme ao Senhor Jesus, né? Que anda segundo a sua palavra, não segundo o mundo. Aqui dentro dessa palavra, né? Todos estão falando que o templo não é tão suntuoso quanto o de Salomão, mas ali tinha a presença, ali tinha a retidão, ali tinha a palavra, ali tinha louvor, ali tinha a adoração, ali tinha temor do Senhor Jesus, né? Porque sabedoria, né? A grande sabedoria é você temer ao teu Senhor, não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência ao Senhor Jesus. E num lugar simples, onde há simplicidade, ali sim, né, o Espírito Santo habita, ali sim o Espírito Santo faz morada, como nós estamos passando agora na minha igreja, né, uma igreja pequena, mas é uma igreja receptiva, uma igreja amorosa, que abraça o próximo, independente, né? Porque quando uma pessoa chega na igreja, você não sabe, né? Qual o seu credo, sua religião, de que família, nós não sabemos de nada. Nós sabemos que Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo, né? Independente, isso que nós fazemos, amar o nosso próximo, receber com amor, né? Abraçá-lo, né, com carinho, né, e convidá-lo, né, a ficar, a sentar, a ouvir a palavra, né, que Jesus sempre tem. Jesus sabe quem ele traz, né, na sua casa. Ele sabe como usar o pregador, a pregador, o irmão, aquele que está com a oportunidade, com o microfone na mão, que às vezes não precisa de palavras exuberantes, palavras difíceis, palavras eloquentes. Nós precisamos simplesmente falar de Jesus, do amor, da pessoa de Jesus, que a pessoa venha se sentir, porque diz, pedi, dar-se-vos-á, né? Se você pede, você recebe. Se você bate, a porta se abre, né? E Jesus está batendo na porta do teu coração, para que você abra, para que ele possa entrar e fazer morada. E todos verão a diferença de você antes e depois de Jesus. Todo mundo diz que comigo não havia diferença, porque eu sempre fui uma pessoa maleável, sempre fui uma pessoa boa, ponderada, né? Mas para mim, para minha vida, para o meu interior, houve uma grande diferença, porque eu já enfrentei os meus problemas de maneira diferente, porque eu sabia quem estava comigo, porque eu sabia quem era o meu socorro, eu sabia quem era o meu dono, quem era o meu mestre. E quando eu me sentisse só, quando eu me sentia magoada, triste, ou quando estava passando por uma situação de desemprego, de necessidade, eu sabia a quem recorrer. Aquele, né, que tudo pode fazer por mim, né? Aquele que cuida de mim. E verdadeiramente ele cuidou e cuida. E eu só tenho a dizer, né, que a minha aliança com Deus, o meu compromisso, é até o último fôlego de vida, que eu não abro mão do Senhor. Eu posso até cair no meio da minha caminhada, mas eu digo que eu sou aquele filho que garra na perna, na calça do pai e não larga, mas o pai não dá confiança e vai se arrastando, pai. Eu sou essa filha com o meu Deus, entendeu? Porque eu sei que sem ele nada sou e sem ele nada posso fazer. Amém? Que vocês possam meditar nessa palavra, né? Porque Ageu é um profeta pequeno, menores, né? E eles estão falando, né? Eles vêm falando da rebelião do povo, da desobediência, né? E Deus tem usado os profetas para chamar o povo, para se reconciliar, para voltar, né? E quando o templo foi queimado, né? E eles refizeram, né? Um templo para o Senhor, né? Um lugar de adoração, aonde o povo poderiam se reunir ali, né? Para adorar o Senhor, tanto que ele diz, né? Para Josué, né?
Esforça-te, né? Quando Moisés se foi, né? Ele disse: Eu sou contigo, esforça-te tão somente, né? E Deus está falando para mim e para você hoje também: esforça-te, que eu sou contigo. Amém? Glória a Deus. Medite na palavra do Senhor. Jesus está voltando e ele abrirá o teu entendimento. Talvez você não entenda da maneira que eu estou falando, né? Que é um tempo pequeno, mas se você pegar a Bíblia e você ler, você vai entender o que Deus está falando contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e te prospere e te dê sabedoria do alto. Amém? Glória a Deus.